Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos responder e comentar exercícios sobre fusão e fissão nuclear, tá ok? Então, ficar ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações. Caso você tenha perdido a aula, você encontra lá na plataforma todo o material desta aula, né? A videoaula e todo o material que eu acompanho, tá ok? Então eu quero que nessa aula você responda junto comigo. Fica ligadinho que tem aí algumas informações e algumas dicas importantes, tá ok? Então vamos lá, né? Primeira questão. E o seguinte: calcule a energia nuclear liberada numa reação em cadeia, certo? De um mol de átomos de urânio, né? Então ele dá que o mol é 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Então as alternativas tem: letra A, 2,2 vezes 10 elevado a 12 joules. Letra B, 3,8 vezes 10 elevado a 14, né, joules. Letra C, 1,92 vezes 10 elevado a 13 joules. Letra D, 5,47 vezes 10 elevado a 11 joules. E a letra E, 1,6 vezes 10 elevado a 19 joules. Tá ok? Então aqui é o seguinte: a energia, certo, desta reação em cadeia, né, estamos falando de reação em cadeia, é muito simples. Você vai multiplicar, né, fazer o produto da quantidade de mols, no caso é um mol. Então é 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Vai multiplicar pela energia, né, de liberação deste átomo, né? Isso de cada átomo de urânio. Cada átomo de urânio, né, cada núcleo de urânio, vai liberar aí 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Você pode anotar aí, ó, 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Isso para uma molécula, né, para um mol. Então, fazendo esse produto do 3,2 vezes 10 elevado a menos 11 com o 6 vezes 10 elevado a 23, você vai obter ali o valor de 1,92, certo? Então, você vai fazer os cálculos aí, vai fazer esse produto, tá certo? Também das bases de 10, você vai conservar o 10 e vai somar os expoentes, desculpa, né? Vai somar os expoentes e você vai chegar ao valor de 1,92 vezes 10 elevado a 13, tá certo? Então, essa parte matemática quem vai fazer são vocês. Só estou dando a dica e a alternativa, certo? Então, a liberação de a energia liberada, desculpa, por por uma molécula, por um mol, né, é de 3,2 vezes 10, né, a elevado a 11, né, por um átomo. Estou falando de um átomo. Você vai multiplicar essa energia de um átomo por 6 vezes 10 a 23, que é um mol, que é o total, certo? Então, um núcleo atômico libera 3,2 vezes 10 elevado a menos 11. Multiplicado por 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? 6 vezes 10 a 23 núcleos atômicos, você vai ter a resposta de 1,92 elevado a 13. Tá ok? Então, a resposta é a letra C. Não esqueçam de fazer, certo? Façam lá as continhas para ver se vai dar esse valor mesmo. Tá ok? Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: ó, a energia lançada no espaço pelo Sol, letra A, provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior por causa da alta pressão e da temperatura. Letra B, ocorrem na superfície. Letra C, ocorre na fotosfera. Letra D, ocorre na cromosfera. E letra E, não ocorre no Sol. Certo? Bom, gente, a energia que é lançada pelo Sol é uma energia proveniente das reações nucleares, né? Processo de fusão nuclear. Esse processo de fusão nuclear, ele acontece no interior do Sol, certo? Justamente por conta das condições adversas que o Sol ele vai proporcionar, que é o quê? Que é uma grande quantidade de núcleos atômicos leves, né, muito simples, os núcleos atômicos que tem lá, certo? São partículas de hidrogênio, tá ok? A alta pressão, tá ok?
que essas partículas elas vão receber, tá ok? A grande força gravitacional, né, que acontece ali, tá certo? E a alta temperatura, certo? Essas reações, elas acontecem no núcleo do Sol, tá ok? Elas acontecem na região mais interna do Sol. A região mais interna do Sol, ela que é propícia a isso acontecer. Então, nessa região mais interna, ocorrem as reações de fusão nuclear. Então, esses núcleos atômicos muito simples, que são as partículas de hélio, eles acabam se unindo e a partir dessa união há uma liberação de energia. Essa liberação de energia, certo? É justamente aquilo que vai fazer com que o Sol ele acabe tendo essa grande quantidade de energia que é liberada no espaço. Então, esses núcleos atômicos eles vão ficando mais complexos e a partir do momento que eles vão se unindo, vai havendo liberação de energia e esses núcleos eles vão ficando cada vez maiores, certo? Nós começamos no hidrogênio, passamos por isótopos do hidrogênio e chegamos a uma partícula de hélio, tá certo? Isso que acontece no Sol. Mas outras estrelas, elas vão para partículas mais complexas, certo? Formando aí partículas de carbono e por aí vai, tá certo? Então, isso vai depender, logicamente, do tamanho dessa estrela, vai depender da idade dessa estrela, tá certo? E o caminho que ela vai percorrer aí até o seu final, tá ok? Então, tudo isso tem uma dependência, certinho? Mas esse processo de reação que acontece no Sol é o processo de fusão que acontece no seu núcleo, no seu interior. Então a resposta é a letra A, ó, provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior, por causa da alta pressão e da temperatura. Tá ok? No caso da letra B, ó, ocorre na superfície, não ocorre na superfície. A energia proveniente das reações, ela chega até a superfície, certo? Ela vai até a superfície por processos de convecção, tá ok? Então acontece em seu núcleo e chegam até a superfície por convecção, certo? Você sabe o que é convecção. Nós temos as massas, essas massas elas terão uma diferença de temperatura e por conta da diferença de temperatura, tá certo? Nós vamos ter também uma diferença de densidade. Aquele que tem menor densidade é porque vai ter maior temperatura, então ele se torna, né, mais leve. Menos densidade, ele é mais leve. Aquele que é mais denso é porque ele tem maior, né, quantidade de partículas, ou seja, ele tem menor temperatura ali. A tendência dele é cair, é ir para baixo, certo? Então, por conta dessas diferenças, dessas massas, né, diferença de temperatura e densidade, ele acaba viajando para a superfície, né, para a camada mais externa, que é uma camada menos quente, né, uma camada mais fria, vamos assim dizer. Tá ok? Então ele acaba indo para essas camadas mais externas e dali ele acaba sendo liberado. Vai ser liberado aonde? Nós temos aqui, ó, fotosfera e cromosfera, são as camadas mais externas que vai ter do Sol. Tá ok? São as camadas mais externas, mais frias, isso em relação ao núcleo, certo? No núcleo acontecem as reações, ele demora aí cerca de 1000 anos para chegar até as camadas mais externas, a superfície, né? Onde lá nós encontramos a cromosfera, a fotosfera, e daí ele vai ser liberado, tá ok? É assim que acontece. Então, é um processo de reação de fusão que acontece em seu núcleo, a camada mais interna, tá ok? E letra E, não ocorre no Sol, ok? Não só ocorre no Sol, como também ocorre em outras estrelas semelhantes a ela, certo? Tem estrelas que são mais brilhantes, tem estrelas que são menos brilhantes, são maiores e são menores, tá ok? Mas todas elas trabalham com o processo de fusão nuclear, certo? Então eles têm esse processo de fusão nuclear que ocorre em seus núcleos e a partir daí tem a liberação de toda essa energia, certo? Muitas das vezes não acontece, a liberação não acontece da mesma forma que acontece no Sol. Isso vai depender do tamanho dessa estrela, a quantidade de camadas que ela vai ter. Mas o certo é que elas, né, para que uma estrela, ela de fato seja uma estrela, né, para que ela emita toda essa energia, né, que ela espalhe toda essa energia
no universo, no espaço, elas precisam ter esse processo de fusão, tá ok? É justamente esse processo de fusão nuclear que ocorre lá nas nebulosas, que são os berçários das estrelas. Então, na nebulosa é uma densidade muito grande de matéria, tá ok? Dispersa, né? De forma gasosa, eles acabam se juntando e formando ali essas estrelas e, pelas condições adversas, elas acabam colapsando, tá certo? E tendo aí esses processos de fusão nuclear, certo? Muito recorrentes, tá ok? Então, resposta letra A, né? Provém das reações nucleares. Que reação é essa? A reação de fusão nuclear, certo? Fusão nuclear que ocorre no seu interior, certo? Por causa da alta pressão e da temperatura. Que parte do seu interior? No núcleo das estrelas, tá ok? Então, bem simples, né? Vamos para a letra A, questão 3, né? Questão 3 diz o seguinte, ó. Leia com atenção o texto abaixo e responda a questão proposta. O físico francês, né, descobriu em 1896 que o urânio emitia espontaneamente uma radiação que ele denominou, né, de raios urânicos. Surgiu-se, né, a partir daí, uma grande revolução no conhecimento científico, ok? Então houve uma revolução muito grande sobre essas questões da física nuclear, né? Okay? Sua descoberta contribuiu para a hipótese de que o átomo não era o constituinte último da matéria e abriu caminho para a área da física nuclear, certo? Então é o seguinte, acreditou-se, né, durante muito tempo que o átomo seria ali a menor parte da matéria, tá certo? Depois descobriu-se que esse átomo ele poderia, né, também ser dividido, ou seja, existiam moléculas menores do que o átomo, né? Então, durante muito tempo acreditou-se que o átomo era a partícula elementar. Depois descobriu que existiam partículas elementares que formavam o átomo, né? E foi ficando menor. E justamente por conta dessas partículas menores, ok, da descoberta dessas partículas menores que constituíam o átomo, né? Então, novas áreas do conhecimento foram nascendo junto com isso, né? No caso aqui, abriu caminhos para a física nuclear, certo? O próprio o Berek, né, identificou que os raios urânicos eram constituídos de três partes distintas, ok? Mais tarde, essas partes foram denominadas de radiação alfa, certo? Que é o núcleo do átomo de hélio, radiação beta, né, que são elétrons altamente energéticos, e a radiação gama, né, que é de natureza eletromagnética, certo? A Marie Curie e o Pierre Curie verificaram, né, esse mesmo fenômeno em dois novos elementos, que foi o rádio e polônio, que foi por eles dois descobertos. Tá ok? Então o casal Marie e Pierre, né, eles descobriram esses dois elementos, que é o rádio e o polônio. Trabalharam com ele durante toda a sua vida, que é o rádio e o polônio. Tá ok? Então ele fala aqui no texto de radiação alfa, beta e gama, certo? Já falamos sobre isso. Radiação alfa é a emissão de um núcleo atômico, não é? O núcleo do átomo de hélio, desculpa. Então a liberação desse átomo de hélio, ok? Então nós temos uma partícula, um núcleo atômico instável. Para se estabilizar, naturalmente ele vai ter que liberar partículas, né? Então ele libera o núcleo de hélio, ok? A radiação beta, certo? Que ele fala no texto, certo? Que é a liberação de elétrons altamente energéticos. Então ele acaba liberando esses elétrons altamente energéticos. Essa radiação beta, certo? Ela provém de uma força, né, nuclear, uma força elementar que nós chamamos de força nuclear fraca, certo? Que trabalha com as partículas subatômicas e essas partículas elas acabam mudando ali por algum processo que nós vamos falar mais na frente e com isso tem a liberação desse elétron muito energético, tá ok? Nós temos a transformação de um próton em um nêutron, né? Isso lá no núcleo atômico. E a radiação gama, que é a liberação, né, de energia eletromagnética, né?
de radiação eletromagnética proveniente desse núcleo, certo? Falamos muito bem sobre isso na aula, ok? Então podemos afirmar que o texto ele fala sobre o quê? Letra A, trata da descoberta da radioatividade. Letra B, trata da descoberta do efeito fotoelétrico. Letra C, mostra a origem da radiação eletromagnética. Letra D, apresenta a origem do conceito de átomo. E letra E, nenhuma das alternativas, certo? O texto é bem claro, gente, ó. Ele fala, né, de raios urânicos e fala justamente que abriu, né, caminhos para a física nuclear, tá, ok? Preste bem atenção, ele fala também de radiações alfa, beta e gama e fala do rádio e do polônio, que são elementos radioativos, certo? Então, só pode ser a letra A, né? Trata-se da descoberta da radioatividade. Então, o texto ele fala sobre radioatividade. A partir daí, nós temos, né, toda uma série de eventos, certo? Que ali não coincidiram, né? Mas na verdade todos eles apontaram, esses eventos apontaram para o engrandecimento dessa área da ciência que é a radioatividade, que nós utilizamos muito, né, do nosso cotidiano, tá, ok? Então isso abriu, não é, caminho para a descoberta da radioatividade, certo? É, só uma a nível de curiosidade, a Marie Curie, certo? Ela é a única pessoa, ela é a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel, isso ao mesmo tempo. No mesmo ano que ela ganhou o prêmio Nobel em física, ela ganha o prêmio Nobel em química. Então ela foi premiada com o prêmio Nobel em 2 categorias no mesmo ano, tá certo? Essa é a Marie Curie, né? A única que conseguiu fazer isso, tá ok? Então perceba o seguinte, é uma mulher, uma das poucas mulheres dentro de toda essa descoberta, não é, que teve dentro da ciência, e ela é a única que conseguiu esse feito, né, até hoje, né? Eu espero que você que esteja assistindo aí, você possa, né, quem sabe um dia repetir, né, ou até ser melhor do que ela, né? Ok? Então, a descoberta, né, de tudo aquilo ali trata-se da descoberta da radioatividade. Trata-se da descoberta do efeito fotoelétrico, letra B. Não, o efeito fotoelétrico, quem vai falar sobre o efeito fotoelétrico vai ser Einstein, tá certo? Então Einstein ele ganha o Nobel justamente por conta do efeito fotoelétrico, né? A letra C mostra a origem da radiação eletromagnética. Não, a origem da radiação eletromagnética, ela tem né, ela ganha um grande corpo os conceitos, com as equações de Maxwell, tá ok? Mas ele não está falando sobre essa questão da radiação eletromagnética no texto. Ele está falando sobre radioatividade. Por mais que ele fale ali em algum momento sobre radiação eletromagnética, tá certo? Sobre raios gama, mas o texto ele não fala basicamente sobre esse tipo de radiação. Letra D. Apresenta a origem do conceito de átomo. Gente, o conceito de átomo nasce lá na Grécia, certo? Leucípito e Demócrito, tá ok? Depois vem por Dalton, por Thomson, por outros, né? Rutherford, Bohr, Sommerfeld, e por aí vai, tá certo? Mas ele não fala sobre esse conceito aqui, certo? Sobre essa origem e sobre essa evolução do átomo, tá certo? Ele fala justamente sobre descobertas de partículas menores do que o núcleo atômico, né? Menores do que o átomo, né? Viu que o átomo ali, ele é uma partícula divisível, né? Em núcleo e eletrosfera, e esse núcleo também pode ser dividido, e a radioatividade, a radiação, os processos de fusão e fissão trabalham justamente com a divisão desse núcleo, né? Com a quebra desse núcleo, tá certo? E não é isso que o texto fala. O texto fala sobre radioatividade. É uma questão bem facinho, né? Vamos para a quarta. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo, né? O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Hoje, as modernas teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém do processo de fusão nuclear. Olha só.
Fusão nuclear que ocorre no seu interior envolvendo núcleos atômicos, né, núcleos de elementos leves. Que núcleo é esse? É o núcleo de hidrogênio. Tá ok? Então, resposta letra B, processo de fusão nuclear. Com essa questão, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.